Eu sei que muitos gostam desse tema, mas também outros detestam, têm medo, não quer, mas enfim, eu sempre trago um pouco desses trabalhos, né, desses livros sobre crimes reais, porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha e que gosta muito desse tema. Não é um publi, tá, gente? Mas hoje em dia, acho que é a editora que mais publica, inclusive tem um selo próprio dentro da editora, que é a Darkside, né? Mas enfim, eu gosto bastante desse tema, dos documentários também, tem diversos documentários da Netflix, e aí hoje eu quero mostrar para vocês e contar um pouco sobre casos reais. Vamos lá! Ai, que medo! E no vídeo de hoje eu vou começar com um livro que ainda não tem no Brasil, mas que eu espero que um dia, talvez, a Darkside lance, como ela sempre está publicando, né, esses livros. Ah, interessante, outra coisa, antes de começar. Não só tem livros sobre os crimes reais, mas também há quadrinhos, e quadrinhos muito interessantes. É mais ou menos um quadrinho biográfico sobre aquele caso. Eu vou mostrar até um para vocês, que é o que eu quero muito ler em breve. Mas enfim, vou começar com o The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy, que é o Príncipe Fantasma, né? O Príncipe Minha Vida com Ted Bundy, que é escrito pela Elizabeth Kendall. Ela era uma das namoradas, né, ela foi, acho que foi a namorada mais longeva, né, a que ficou mais tempo com o Ted Bundy. O Ted Bundy, ali vocês sabem que era um dos maiores serial killer, né, dos Estados Unidos. Tem diversos documentários, tanto na Netflix, tem também na Prime, na Amazon. E esse livro aqui, ele é bem interessante porque depois que surgiram, né, depois do descobrimento de todos esses casos, de todos esses crimes que o Ted fez, né, que cometeu, ficaram até questionando sobre a participação dessa namorada dele, né? Que era uma namorada mais longeva, que ele ficou mais tempo com ela. Então ela ficou. Inclusive, teve muitos comentários depois que surgiu o documentário da Netflix. E aí surgiram muitos comentários sobre a vida dela, enfim. E ela teve que dar a voz, né? Teve que sair ali das profundezas para comentar um pouco sobre o que estava se dizendo aí, que se era mentira ou não. Porque, a priori, a Molly, né, que a Elizabeth Kendall, que é mãe e filha, elas ficaram meio assim, longe de todos esses holofotes, escondidas. Não é que escondidas, mas afastada de tudo isso. Mas isso estava incomodando bastante elas. E essa aqui ela escreve sobre como foi a vida, né, dela com Ted. E, gente, é muito impactante, muito, muito mesmo. E aqui ela vai contar os detalhes, né, do... É um livro que eu nem recomendo para todo mundo, é sério, ele é muito impactante, muito forte. E ela aqui vai contar um pouco dos detalhes, como era a vida deles, e depois da descoberta de todos esses casos, como ela se deparou, como foi a vida dela, né, depois disso tudo. Então é uma baita biografia sobre esses períodos bem conturbados. Uma coisa que eu acho interessante que o ser humano tem é esse desejo, né, por saber mais sobre como foi que sucedeu os crimes. É algo muito intrínseco, né? Não sei nem explicar, não tenho nem bagagem para isso, né? Eu acho que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que vão conseguir explicar um pouco dessa curiosidade que o ser humano tem sobre esses casos, mas é algo que chama muita atenção e que me chama atenção. Muitos criticam, né? Que eu não sei, inclusive eu quero perguntar a vocês, comenta aqui embaixo. Muitos dizem: "Ah, Christian, mas esses livros aí pode de certa forma incentivar". Olha, sinceramente eu não sei se pode incentivar. Na minha visão, eu creio que não. Mas é porque isso eu acho que é muito intrínseco das pessoas. Existe um livro bem interessante, inclusive foi publicado pela Darkside, até eu separei ele aqui, que vai contar um pouco sobre isso, né? É esse aqui. Acho que foi o primeiro livro assim da Darkside que eu li sobre crimes reais. E esse livro aqui do Harold, ele é Serial Killer Anatomia do Mal.
do Harold Shetzer, acho que é isso. E o Harold faz um panorama, um dossiê, de fato, tudo sobre o serial killer, né? Desde a sua gênese, desde o passado, conta casos de séculos atrás, conta casos assim que podem ser indícios, né, de surgimento de um serial. Então ele vai contar aqui um pouco desses detalhes. É muito interessante esse dossiê que ele faz. E eu gostei bastante. E aí ele fala muito, né? Tem alguns casos aqui que desde a infância já se vê indícios, né, disso. Mas também a família pode, de certa forma, incentivar que a família, de certa forma... Aqui ele mostra também casos que as famílias eram muito abusivas para aquela criança. E a criança desenvolveu esse... Não sei se seria sentimento, não sei qual seria a palavra correta, mas esse livro é um dos livros que eu super recomendo para quem não sabe nada sobre casos reais, sobre serial killer, e ele vai dar uma explicação. Ele é um baita livro, tem muitas imagens, muitas coisas assim, bem explicativas sobre esses casos e sobre a gênese. Claro que ele não vai dizer, olha, acontece isso, ele não vai trazer a verdade absoluta. Eu não sei nem se existe uma verdade absoluta sobre isso, mas eu acho que é muito interessante a gente saber um pouco sobre como surgiu determinados casos na mídia, ou como surgiu determinados casos, só que conta tudo mais da ótica dos Estados Unidos. Existem outros, existem vários aqui no Brasil, inclusive tem um livro da Ilana Casoy, que também foi publicado pela Darkside, parece um publi da Darkside, mas não é, tá, gente? Mas eu até vou deixar a capinha aqui. Tem um livro da Ilana Casoy, que acho que ela faz um dossiê ali sobre a Susana Richthofen e outros também. Existem diversos livros. Tem livros sobre casos que o criminoso pegava ali as vítimas, né? Atraía as vítimas através das redes sociais. Hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado, né? Mas esse é um livro que eu super recomendo. Ele traz um pouco dessa gênese. Por isso que eu digo a vocês, isso... você percebe ali, sabe, desde a infância, e ele mostra muito bem isso. Um livro que eu li, que eu achei um desses crimes reais mais impactantes no sentido em que ficou... ele conseguiu se esconder muito bem por muitos anos. Eu acho que foi um dos serial killers que mais conseguiu se esconder, né? E passou, eu acho que, se eu não estou enganado, foram 30 anos se escondendo da polícia, que é o BTK. Tem vídeo aqui no canal, vídeo bem longo, onde eu faço todo o comentário sobre essa história macabra. E aí, eu vou até deixar aqui nos cards. E aí, ele conseguiu se esconder. E é bem interessante a forma como ele se escondia, né? Ele era da igreja, ele era muito amigável ali, era membro da igreja, morava próximo às polícias, enfim, era um homem ali, trabalhava, era um homem que ninguém suspeitava, mas aconteceu o que aconteceu. E aí vocês leem lá a história, eu vou até deixar aqui a capinha. E aí surgiu o quê? Um livro, que é esse que eu quero ler em breve, BTK, Meu Pai, que esse livro aqui vai sobre uma outra visão, né, dessa história toda. Aqui a história da Karen Ronson, que é a filha do BTK, né? E aí ela é criança, adolescente, se eu não estou enganado, ela vai... Eu não sei se ela estava estudando já, eu acho que ela já estava estudando, sim, em outro estado, estava fazendo faculdade, parece que ela descobriu em outro estado que o pai cometia esses crimes. Aí ela vai contar toda essa história, né? A história, como era a ligação dela com o pai, como o pai era como ele era muito amável com a família, enfim. E aí eu tô bem empolgado para ler esse livro. Eu gostei bastante de como foi construído todo o livro do BTK, porque eles pegam um panorama geral ali de tudo e fica parecendo realmente um documentário. Então é bem intrigante essa história e me chamou muita atenção. Eu quero saber essa outra visão dessa mesma história, né? Eu acho que é bem interessante, né?
Existem livros, né, de compilações de só crimes realizados por mulheres. É interessante que quando eu li esse livro, no passado, mulheres eram muito... Tinha um estigma, né? Não sei se seria um estigma, mas mulher era sempre associada a bruxaria, a envenenamento. Então, é o caso, por exemplo, desses livros aqui, até da Lady Killer, né? E esse aqui, o Lady Killer, escrito pela Tori Telfer, é um dos livros que eu mais gostei. Aí mostra, né, assassinas em série. Então mostra vários casos, né, de mulheres serial killers que são bastante manipuladoras, tem uma persuasão enorme e são, de fato, tem casos, né, de envenenamento, de diversas coisas. É interessante que a Tori Telfer traz esses casos de vários tempos, né, alguns primórdios. Inclusive, uma coisa bem interessante essa aqui, ó, da Condessa Sangrenta. Então traz toda essa questão de várias histórias antigas até algumas mais recentes. E aqui, esse aqui que eu gostei muito, muito mesmo, que é podemos dizer que faz parte dessa coleção, que fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Lady Killers. E aí a Darkside traz esse livro aqui, que inclusive é do mesmo autor de Anatomia do Mal, que eu gosto bastante. Esse aqui é da Belle Gunness, que era chamado A Açougueira de Homens. Gente, que coisa impactante, tá? Eu não cheguei a fazer vídeo pro canal, mas eu quero ver se eu consigo fazer vídeo desses dois. E, gente, aí até separei, né, um livro novo, porque eu tava procurando um livro de crimes reais para ler. Eu peguei esse aqui, do Heidnik. E não quero nem saber o que se trata, porque eu quero ter surpresa. Eu nem gosto de ler sinopses de livros de serial, porque, enfim, tem outros livros, né, por outras editoras que já foram lançados aqui no Brasil, de casos que aconteceram aqui no Brasil, como eu já falei, da Darkside, que lançou esse livro da Ilana Casoy. Tem um livro da Ilana Casoy, Louco ou Cruel, onde é compilado também vários casos. E tenho também o caso Evandro, que é um caso muito enigmático, inclusive começou ali com um podcast, aí depois surgiu série, e aí depois livro, né? Então é um caso que mexeu demais comigo. Quando surgiu os episódios no podcast, que eu não lembro o nome do podcast, mas vou deixar aqui, Projeto Humanos, eu acho que é isso. E aí, quando começou esse projeto, né, e começou a sair os episódios do caso Evandro, gente, eu era viciado, ficava ouvindo, meu Deus do céu, como é que pode um ser humano fazer isso? E aquele negócio ainda sem explicação, enfim. Tem a série que ainda não assisti, é uma série documental, lançada pela Globoplay. E aí eu quero muito ver, porque eu gostei muito do livro, gostei bastante do podcast, e é uma história assim que mexeu demais comigo. Sabe aquela história onde mexem com crianças, onde atingem crianças, mexe muito comigo. Então fico bastante abalado. Enfim, era um panorama geral do que eu li, do que eu quero ler, desses livros de crime reais. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu sei que muitos de vocês aí curtem bastante. Sempre, inclusive, me dão dicas. Christian, tem um livro ali e tal. Ah, eu vou, procuro, enfim. Ao ler esses livros, a gente tem noção de que a realidade pode ser mais cruel do que pensamos. Enfim. Se você gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.